Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Cimeira do Clima. Atenções centradas no Azerbaijão, onde países e comunidade científica, organizações não governamentais tentam estabelecer metas em torno das emissões poluentes e também formas de financiamento. Este é um tema para olharmos dentro de minutos com José Luís Monteiro, da Oikos. Para já ficamos com a informação religiosa, hoje com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Moçambique e, sobretudo, a sua capital, Maputo, vivem dias de violência após a contestação aos resultados das eleições gerais. Confrontos que fazem temer o regresso da guerra e já deixaram mortos, feridos, detidos, infraestruturas destruídas e estabelecimentos saqueados. Sono preoccupanti le notizie che giungono dal Mozambico. Invito tutti al dialogo, alla tolleranza e all'instancabile ricerca di soluzioni giuste. Preghiamo per l'intera popolazione mozambicana affinché la presente situazione non faccia smarrire la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace. E continuiamo, per favore, a pregare per la martoriata Ucraina, dove vengono colpiti anche ospedali e altri edifici civili. E anche preghiamo per la Palestina, Israele, il Libano, Myanmar, Sudan. E preghiamo per la pace nel mondo intero. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, já pode ser visitada em detalhe e à distância com a ajuda da inteligência artificial. Uma proposta inédita apresentada à imprensa esta segunda-feira que resulta de uma parceria entre o Vaticano e a Microsoft. A iniciativa propõe um site interativo com uma réplica digital detalhada deste edifício que permite a visitantes e peregrinos explorar todos os seus espaços. This is an opportunity to use the power of artificial intelligence to see this basilica in a way that perhaps no generation has seen it before. It's a digital twin of one of the world's most important and grandest buildings. Future generations will find this as something that is part of their cultural heritage as we create it for our own. To use AI in this way is a way to bring out the best of humanity. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Umas Jornadas Nacionais da Pastoral Social reuniram organismos da Igreja Católica que respondem a carências sociais para conhecer a realidade em Portugal. A Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana dos Bispos Portugueses promoveu um encontro entre organismos da Igreja Católica deste setor, que atuam a nível nacional e diocesano. O objetivo foi conhecer os problemas e as respostas às carências sociais em Portugal. Precisamos, na Conferência Episcopal, estar muito ao corrente daquilo que é emergente do ponto de vista das dificuldades e daquilo também que são as respostas que surgem, quer da parte do governo, quer das instituições que têm cooperação e que estão no terreno também com as suas dificuldades, mas há uma leitura global e uma experiência que é preciso partilhar em termos globais. Creio que foi muito enriquecedora, porque a gente tem a ideia de que grandes temas são de facto partilhados por todos, mas não há nada como dar a voz àqueles que têm as mãos na massa, os pés assentes na terra. A partilha das dificuldades em todas as dioceses de Portugal e organizações permite conhecer as diferenças e os desafios que são colocados às instituições. Porque a realidade muda de anos para anos, em 3 anos temos mudanças
também nas nossas comunidades, mas também na carência social da sociedade em que estamos. E, portanto, vivemos em comunhão com esta sociedade em que vivemos e, portanto, procuramos também interagir no acolhimento e nas respostas naquilo que for possível fazer. Também partilhando as dificuldades que os casais novos têm, que as crianças, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, toda a realidade deve fazer parte da preocupação da comunidade cristã. Tudo isto devem também os bispos conhecer, porque os bispos precisam de intervir, mas têm que estar muito fundamentados e conhecedores do que se passa. E, portanto, os serviços da Igreja têm que comunicar também aos senhores bispos e chamar a atenção e até, porventura, convidar para presenciar situações. É uma reunião de escuta, fundamentalmente, escuta recíproca, em que se vê a diversidade e as semelhanças da problemática nos vários âmbitos diocesanos. Aí chega-se à conclusão que há muitos temas que são transversais a todo o território através da presença a nível nacional aqui nesta reunião. Portanto, considero de extrema importância e considero que deve-se manter este tipo de reuniões. Há milhares de pessoas envolvidas na pastoral social da Igreja Católica em Portugal. Em Santarém, a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana reuniu secretariados diocesanos destes dois setores, a Cáritas Portuguesa e a sua rede em cada diocese. A Pastoral Penitenciária da Diocese de Aveiro apresentou o projeto literário Prisão de Dentro para Fora, que está a desenvolver com os reclusos, com o contributo de outras pessoas e o apoio de várias organizações, nomeadamente o Estabelecimento Prisional e a Igreja Católica. É uma realidade que ninguém conhece, nós conhecemos a prisão e falamos de fora para dentro, é um livro que nós gostaríamos muito de o vender, gostávamos muito também de ter um financiamento, gostávamos muito de o publicar a custo zero, para depois todo o seu produto ser para custear despesas dos próprios reclusos. O Departamento da Pastoral Penitenciária do Secretariado Diocesano da Pastoral Socio-Caritativa de Aveiro acompanha cerca de 40 reclusos no estabelecimento prisional, a quem apoiam no contacto com a família. Para depois, quando saírem, este vínculo será muito importante, sem ele é quase impossível a reinserção. Para além de outras necessidades que apoiamos, vestuário, calçado, etc. A Cáritas Diocesana de Setúbal foi uma das instituições da rede Cáritas Portuguesa que marcou presença nesta jornada, com desafios que são transversais a várias regiões do território nacional, como as migrações ou as pessoas em situação de sem-abrigo. Nós apoiamos 3.300 pessoas de diversas situações, desde mães grávidas que são abandonadas e que temos um sítio onde elas fiquem até nascer a criança, desde crianças que são retiradas por razões do tribunal, onde temos um equipamento para receber essas crianças, desde as pessoas em situação de sem-abrigo. Somos de uma das respostas, infelizmente, a nível nacional, que está protocolada há muitos anos e, portanto, as dificuldades são muitas, mas temos conseguido, de alguma forma, dar respostas a todas as situações que nos aparecem. Obviamente que no que toca a esta questão de migração, que rapidamente passam a situação de sem-abrigo, aí é que realmente não temos capacidade para os tais cerca de 500 pessoas que estão em situação de sem-abrigo na Península de Setúbal, na nossa diocese. Não vêm através, como é óbvio, só das paróquias, vêm de várias organizações em que nos batem à porta, quando na realidade nós temos 41 camas. Portanto, para 487 há uma grande diferença, não é? Esse é, de facto, o nosso grande desafio nos tempos que se aproximam. Em Aveiro, as escolas e mesmo na prisão, deparamos com 20 e tal nacionalidades diferentes, o que isto traz desafios muito grandes em termos desta interculturalidade para nós, agentes da pastoral, e não só, para as organizações de todas as estruturas. Em Santarém, as Jornadas Nacionais de Pastoral Social da Igreja Católica em Portugal reuniram também a Obra Católica Portuguesa das Migrações, a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social.
O Dia Nacional de Língua Gestual Portuguesa, que amanhã se assinala, quer chamar a atenção para a comunidade de pessoas surdas. Recentemente, o Santuário de Fátima acolheu a segunda peregrinação europeia de pessoas surdas, uma ocasião para levar a este lugar, marcado pela experiência religiosa, um grupo de peregrinos que ali puderam descobrir, também pela língua gestual, a mensagem deste lugar mariano. Eu estou com muito orgulho de estar aqui, de vir aqui. Hoje foi muito importante vir aqui para me sentir bem. Foi muito positivo. Eu estou muito feliz de estar aqui e estar integrado. Desde 2013 que o Santuário de Fátima vem dedicando uma atenção especial às pessoas surdas, apostando em celebrações litúrgicas acompanhadas por intérpretes de língua gestual portuguesa. Temos aqui os nossos guiões que nos orientam para dar apoio aos colegas, porque principalmente no momento dos cânticos podemos não perceber auditivamente o que é dito e cantado, portanto vamos seguindo para dar voz ao colega e o colega interpretar de forma correta. Também quando existem outras línguas, não é? O latim, o alemão, nós temos a tradução aqui e dizemos em português para depois o colega interpretar para a língua gestual portuguesa. Estamos no projeto desde 2013, que foi quando surgiu o projeto da interpretação, e desde então vamos reunindo várias vezes, seja presencialmente, que nos reunamos a discutir, a perguntar, a pesquisar, a procurar junto de pessoas surdas que tenham conhecimento também da área acerca dos conceitos que são falados, mesmo as próprias orações, que por norma são ditas sempre de forma igual, tentamos também fazê-las todos de forma igual, e é através dessas reuniões e encontros, discussões, perguntas, investigações, e essencialmente é assim que tentamos chegar a bom porto. Já nos aconteceu termos algo definido e com o tempo percebermos, se calhar existe um novo gesto, uma nova forma de se fazer que é possível também para passar o conceito em si. É um trabalho cuidado cujo alcance é mais vasto que a simples interpretação gestual. É também a possibilidade de um primeiro anúncio, de propor um caminho em igreja. É uma reportagem que pode ver no programa 70x7 de um próximo domingo, na RTP2, pelas 17h30. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, a Cimeira do Clima, que decorre em Baku até ao dia 22 deste mês. Quem acompanha estes trabalhos é também a Oikos, que desenvolve projetos em prol do desenvolvimento local em zonas desfavorecidas. Está connosco José Luís Monteiro. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na verdade, toda esta questão da sustentabilidade e do ambiente dizem muito à Oikos, que está em zonas do globo, particularmente também algumas delas atingidas pelas consequências das alterações climáticas, e onde desenvolve projetos em prol do desenvolvimento. Daí todas as atenções também da Oikos nestas cimeiras. Sim, nós fazemos sempre um pequeno esforço para acompanhar mais de perto as cimeiras. Acompanhamos ao longo do ano, mas também focamos um bocadinho mais a atenção nas cimeiras, porque daqui saem algumas decisões que podem ser muito importantes para os países em desenvolvimento e para as comunidades com que trabalhamos para os próximos anos, se calhar para as próximas décadas. Nesta cimeira em concreto, a tónica está centrada nos financiamentos, não é? O Papa Francisco endereçou uma mensagem também a esta cimeira, onde pede uma nova arquitetura financeira para, digamos, este financiamento do clima. Os apelos têm chegado de vários lados. O Papa Francisco fez um apelo importantíssimo, o Secretário-Geral das Nações Unidas também fez um apelo importante e com um discurso bastante incisivo sobre a situação atual. No entanto, a resposta que eu acho que tem sido dada, muitos chefes de Estado optaram por não estar presentes. Pela primeira vez desde Paris, por exemplo, o primeiro-ministro português não estará presente. E esta cimeira é um bocadinho uma cimeira também de preparação para a cimeira importante que será no próximo ano. No entanto, a parte do financiamento é a componente mais importante. Há uma sigla que vai-se ouvir muito falar, que refere a nova meta quantitativa coletiva que queremos estabelecer nesta COP, e que será o indicador
que deverá ser atingido em termos de financiamento global dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento para os próximos anos. Sinais de alarme não nos faltam e tivemos bem perto de nós esta situação em Valência, em Espanha. Por outro lado, estas cimeiras parece que vão caindo em alguma rotina, não é? E a opinião pública vai se habituando a falar destas cimeiras, das quais saem metas pouco ambiciosas. Sim. Paris foi um momento de esperança e desde então têm sido sucessivos pequenos passos. Há coisas que é preciso perceber que demoram a ser montadas e demoram a ser estabelecidas. No entanto, se estivéssemos todos orientados para o mesmo lado, julgo que já se podia ter avançado bastante. O secretário-geral António Guterres dizia no ano passado algo que eu achei particularmente importante, dizia que devíamos estar a correr e neste momento estamos a dar pequenos passos. Nossa meta de sustentabilidade para o planeta não se coaduna, os timings não se coadunam com estarmos ainda a dar pequenos passos. Mas esses passos têm que ser dados. Portanto, para podermos começar a correr, temos que dar esses passos. Esperemos que desta vez se dê mais um passo grande e que então no próximo ano entremos em sprint. Olhando o trabalho, os projetos da Oikos estão presentes em diversos lugares do planeta e certamente muitos deles, alguns projetos e algumas circunstâncias específicas, também consequência das alterações climáticas, da seca, das chuvas em excesso e aí vão desenvolvendo projetos concretos também. Sim. Sobretudo, eu diria que destaca-se mais a América Latina, porque há uma resposta muito regular a catástrofes que são cada vez mais regulares e que nós temos que não só preparar aquilo que estamos a fazer em termos de desenvolvimento para resistir a essas catástrofes, mas muitas vezes também interromper aquilo que estamos a fazer para responder às situações de emergência e sobretudo, Moçambique, que é um país enorme e que muitas vezes enfrenta coisas como secas no sul, cheias no norte e, portanto, há um trabalho que é feito diariamente, mas há um trabalho que depois tem momentos em que as coisas agudizam-se e temos que dirigir todas as energias para situações causadas muitas vezes pelas alterações climáticas. Ainda vivemos um pouco este momento da mudança de poder numa nação de referência muito importante para o equilíbrio mundial, que é os Estados Unidos. Esta vitória de Donald Trump também não augura perspectivas muito positivas para estas metas do clima? Não. Geralmente, o que já aconteceu da outra vez, eu lembro que o Trump, quando ganhou as outras eleições, também foi durante uma COP, a de Marrakech, e eu lembro-me de chegar à COP e a delegação norte-americana estar desolada. A resposta que na altura foi dada foi, ok, se o Governo Central não está, o Governo Federal está a retirar-se destes objetivos, os governos locais e os Estados e as cidades tomam a dianteira. Na altura foi assim que aconteceu. Portanto, vamos ver o que é que acontece desta vez, mas é obviamente que é mais um ponto de risco para aquilo que queremos conseguir. Estas são metas muito dependentes da vontade dos governos e da sensibilidade dos governos, mas depois os governos também vivem muito dependentes da sensibilidade da sua opinião pública. Trabalhando na opinião pública, consegue-se mudar governos. E a esse nível as pessoas vão criando uma cultura da sustentabilidade ou aderem a ela em termos de princípios e de compreensão e depois na prática ainda lhes custa mudar? Temos um bocadinho das duas coisas. A verdade é que há algumas coisas que nós podemos dizer e propor que se calhar há 10 anos as pessoas diziam não, estes são uns maluquinhos que querem ir abraçar as árvores. E já se percebeu que não se trata disso. Trata-se de garantir um futuro. Portanto, há passos que têm que ser dados e há passos que vão sendo dados, mas também há passos que se aplica um bocadinho o NIMBY, o Not in My Backyard, que, ok, eu acho importantíssimo fazer isso, mas que façam os outros. Pronto. Portanto, é um caminho que vai-se fazendo em conjunto. As organizações da sociedade civil, a população e o governo. Vamos andando, vamos puxando uns pelos outros e quanto mais uns avançam, mais há espaço e vontade para os outros avançarem. E concretamente nesta Cimeira de Baku, onde está na mesa as questões do financiamento, isto é crucial para se poder avançar, porque estamos a falar de países em vias de desenvolvimento, falar de países pobres. O Papa pede perdão da dívida externa desses países pobres, porque senão nunca se consegue melhorar a questão das emissões. Não é? Sim.
pensarmos que há uma série de países que gastam mais a pagar os serviços da dívida do que a investir em educação, combate às alterações climáticas, saúde. Portanto, é preciso resolver esse problema de fundo e que muitas vezes boa parte dessa dívida não é uma dívida legítima, não é uma dívida que foi contraída em prol das suas populações. Outros interesses muitas vezes misturaram aqui. E, portanto, é um problema e se não resolvermos esse problema, se não mitigarmos, reduzirmos esse problema, não vamos conseguir solucionar. Portugal tem feito, no quadro da CPLP, algumas coisas interessantes com as trocas de dívida, a conversão de dívida em investimento climático e investimento ambiental. Outros países estão também a seguir o exemplo e, portanto, há aqui uma abertura para se fazer mais e melhor. No trabalho que desenvolve, a Oikos, nos seus projetos, também vai passando esta cultura da sustentabilidade às populações, Sim. Não ser apenas o resolver um problema local, mas também criar uma cultura de sustentabilidade para o futuro? Sim, e sobretudo uma cultura de resiliência. A ideia é perceber que a minha resolução de um problema hoje não é um problema pontual, eu tenho que resolver antever já os problemas para amanhã e os problemas que também posso vir a causar. E, portanto, esta visão a mais longo prazo, esta visão já, se calhar, pensar na próxima geração, é algo que temos estado a fazer e que temos estado a incluir no nosso trabalho cada vez mais e com os nossos parceiros e com outras ONGs e cada vez mais as populações também são cientes e são abertas a ouvir propostas um bocadinho mais à frente. Muito bem, José Luís Monteiro, muito obrigado por esta partilha. Continuaremos atentos ao trabalho da Oikos e também àquilo que acontece nesta Cimeira do Clima. Obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. A terminar, fica então esse convite também para se juntar ao programa Eclésia, amanhã, aqui e à mesma hora. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.